Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, aqui é Tarô Intuição e Espiritualidade. Para quem está chegando agora, seja mais que bem-vindo. Os que estão aqui, meu muito obrigado. Esse final de semana eu tirei, né, para dar uma descansada depois de uma semana com bastante leituras particulares. Alguns trabalhos aí pessoais aí, né, particulares. Então, tirei o final de semana aí para me recompor aí, limpar os tarôs, energizar os tarôs. E hoje vamos trazer novamente leitura. Peço para que vocês façam trocas com a energia, curtindo, comentando, compartilhando. Se inscreva no canal, né? Deixe seu comentário, fala para mim da onde que você está me ouvindo. Isso é muito importante. E a gente vai falar hoje com o coletivo de Sagitário, né? Eu quero falar para vocês que não é todos os signos que eu acabo colocando no canal. E eu andei percebendo algumas coisas, tá? Que por mais que a gente tente colocar, né? Por mais que eu tente colocar todos os signos, não dá, tá? Uma demanda muito grande. Minhas leituras, elas, por mais que eu tente fazer leituras pequenas, mais curtas, eu não consigo. A espiritualidade acaba direcionando uma leitura um pouco mais extensa, né, um pouco mais longa, e aí eu não consigo trazer todos os signos. Então, algo que eu conversei com a minha espiritualidade, eu vou trazer os signos em que a minha intuição me mostrar, né, minha espiritualidade me mostrar para estar trazendo aqui. E aí vai ter dias que vai, semanas, por exemplo, que vai ter alguns signos, outros não, e aí na outra semana pode ser que os signos que eu vier colocar essa semana eu não venha colocar na próxima semana. Vai ficar muito, eu vou ficar muito na disposição da espiritualidade me direcionar em relação aos signos que vão ser colocados aqui, tá? Porque eu não fico somente no YouTube, eu tenho outros afazeres. Eu já falei um pouquinho de mim aqui no canal. Eu sou sacerdotisa, então eu também tenho trabalhos no meu templo. Tenho outra função também, eu também tenho uma outra profissão. E aí eu tenho também outras coisas para cuidar minhas pessoais. Então demanda, né, bastante tempo. E o dia só tem 24 horas e pelo menos 8 delas a gente tem que dormir, recompor e repor energia, né? Então assim, não dá para colocar todos os signos na semana, por mais que a gente tente, né? Por mais que a gente se empenhe em fazer isso. Bom, vamos lá sem demora, tá? O oposto complementar de Sagitário, eu vou fazer da seguinte forma, né? O signo que eu colocar, eu vou colocar o oposto complementar dele em seguida. Eu vou tentar, assim, abrangendo, né, todos os signos. Então, vamos lá. Eu vou começar a leitura trazendo uma energia. Hoje, segunda-feira, 28 de julho. Eu dou meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo essa leitura. E antes de mais nada, pegue somente aquilo que ressoar com você, tá? Tarô é energia,
Essa leitura é uma leitura atemporal, é uma leitura intuitiva e canalizada. Se você perceber que em algum momento eu paro às vezes, porque eu escuto a minha espiritualidade, tá? Às vezes eu fico em silêncio porque eu estou ouvindo a minha espiritualidade falar. Por isso que a gente fala que a leitura é uma leitura intuitiva e canalizada. Eu posso falar diretamente com você ou falar com alguém na sua energia, tá? Se você não for sagitariano e estiver aqui vindo ouvir Sagitário, posso estar falando com você. Também as leituras podem estar espelhadas, tá? Tenha discernimento, entendimento em compreender que nem tudo que sai na mesa pode estar ligado a você, sagitariano. Pode estar ligado alguém a você, ou pode não falar deste momento, posso falar do momento passado, do momento presente ou do momento futuro, tá bom? Mas entenda que é uma leitura atemporal, uma leitura coletiva. Vou pegar muitas energias aqui, pode ser que a sua energia não ressoe com a da leitura, e tá tudo bem. Se você quiser, salva. Em outro momento, essa leitura pode falar com você. Tá bom? E vamos lá. Oposto complementar, signo de Gêmeos. Tá bom? E vamos lá. Vou trazer aqui uma energia dos guardiões. Quero saber qual é o guardião que vai direcionar a sua energia essa semana, os seus acontecimentos, tá? Aqui são leituras de direcionamentos, de aconselhamentos e de alerta. Como eu disse para vocês, os meus tarôs, eles passaram por limpeza, energização, tá? Eu também trabalho com leituras terapêuticas, tá, gente? Então, às vezes, a leitura, ela pende muito para esse lado, porque eu tô num momento de cura, né? Estou passando por um processo de cura, e aí eu prestei atenção nisso numas leituras que eu fiz semana passada, que as leituras estavam bem no sentido terapêutico. E aí, quando vem no sentido terapêutico, ela vem falar diretamente com você, sobre mudanças que você precisa fazer em você, aspectos que você precisa prestar atenção em você, tá? Então, vamos lá. Signo de Sagitário, vamos saber qual é. Pombagira 7 gargalhadas. Pombagira 7 gargalhadas pede para que você se mantenha generoso, generosa, tá? Porque a espiritualidade, ela te recompensa pelas suas ações, tá? Pombagira 7 gargalhadas também vem falando de reconciliações aí para um grupo de Sagitário, tá? Então, você pode estar passando aí por um período difícil, complicado, término, um afastamento, até uma briga, uma discussão aí familiar ou no relacionamento, algum desentendimento com alguém ou uma reconciliação com você mesmo, tá? Ser generoso com você mesmo, reconhecer os seus valores, reconhecer reconhecer o seu poder, reconhecer que você não precisa ser forte o tempo todo, reconhecer que você tem a sua luz, reconhecer as suas sombras também. E aqui fala de uma reconciliação. E essa reconciliação, ela pode falar de você se reconciliando consigo próximo, tá?
que também a espiritualidade está me falando, Pombagira está me dizendo aqui também, para que você, no momento atual, ou no momento passado, ou você já está passando por um momento em... A Pombagira fala assim de um pouco de rigidez com você e um pouco de rigidez com o outro. Quando eu vejo, quando eu ouço ela falar sobre generosidade, desculpa, eu acho que eu não mostrei para vocês, estou nas 7 gargalhadas. Quando eu vejo falando sobre generosidade e a contrapartida, ela também fala sobre violência, e aí não é só violência física, tá? É uma agressão com você mesmo, tá? É quando você acha que tudo precisa ser sofrido. É quando você precisa entender que na sua vida as coisas têm que vir para você por meio do sofrimento, pelo meio da... Que se não for difícil as coisas para você, as coisas não têm valor. Ou que você não acredita que você possa ser bem tratada num relacionamento, que a sua família tem que viver, por exemplo, em brigas, que fala muito sobre isso, sobre reconhecer, tá? Reconhecer a sua alma, reconhecer os seus processos, reconhecer e olhar para dentro de si no sentido de enxergar que você merece sim paz, que você merece aconchego, que você merece carinho, que você merece aqui Dona Sete Gargalhada também fala para mim que alguns sagitarianos também podem estar nessa energia de achar que tudo é mais difícil, que as suas vitórias dependem de sofrimentos, de dificuldades. É como se você precisasse curar o teu interior aqui, tá? Curar o teu interior. Entender que aqui que você fecha o teu campo de visão em relação às bênçãos que a espiritualidade possa te trazer, porque em muitos momentos você acha que você não merece. Você não merece alguém que te ame, você não merece uma família unida, porque você já veio, né, de lares, você já veio de um lar que só tinha brigas, discussões, traições, né? Você já veio de um lar que não houve acolhimento, não houve amorosidade, não houve essa generosidade. E aí você compreende que na sua vida tem que ser a mesma coisa. E a espiritualidade está dizendo que não. Está dizendo que não. No fundo do deck eu tenho uma gira cigana, tá? Ela fala muito sobre o autoconhecimento. Me chamou a atenção aqui também seu veludo. Dona Pombagira cigana também está falando aqui uma atenção sobre obsessões
naturais. E o que seriam essas obsessões naturais? Na minha compreensão, é como se ela trouxesse aqui uma reflexão para você, sagitariano, no sentido de você compreender que em alguns momentos você mesmo com pensamentos, tá? Essa obsessão, e aí atrai energias não positivas para o seu campo energético por conta desse seu pensamento de achar que você não merece viver o melhor, que você não merece um amor, que você não merece um trabalho, que você não merece amigos, tá? Aqui a espiritualidade pede para que você venha trabalhar o seu poder pessoal aqui, tá? O seu poder pessoal. Aqui tem sagitarianos que precisam buscar trazer equilíbrio para o terceiro chakra, tá? Que é o chakra que manifesta esse poder pessoal, tá? Que ilumina, que te traz uma visão diferente, uma visão real, tá? De situações que você possa ter vivido, que possam hoje interferir, situações que você precisa se libertar, se limpar, se curar. Vamos lá. Agora eu vou pegar o tarô das bruxas, é um tarô só de arcanos maiores, e eu quero ver qual é a mensagem, né? Essa primeira mensagem, ela tá falando mais no sentido de você olhar para você, ser generoso com você, ser amoroso com você, entender que as coisas que você se perdoar pelas coisas que você não pôde mudar, tá? Pelos acontecimentos vividos em que você não pôde mudar a situação, que você não pôde se proteger, porque aqui tem muito uma situação de um sagitariano, uma sagitariana que tenha passado por algumas situações até na infância, na adolescência, e que se culpa por não ter conseguido se proteger, tá? Entenda que não foi culpa sua, tá? A espiritualidade tá dizendo que não foi culpa sua, tá, Sagitário? Não foi culpa sua, tá? Não foi culpa sua, mas você precisa perdoar, se perdoar primeiro, tá? E perdoar pessoas que tiveram ao teu entorno, que te causaram algum tipo de dor aqui, te causaram algum tipo de trauma, tá? Vamos ver o que a espiritualidade tem para você, para esse momento, o que a espiritualidade revela para você no campo profissional. Carta do julgamento. Carta do julgamento vem trazendo uma energia das manhã sã, tá? Manhã sã traz transformação, renovação. A partir do entendimento que você entende que nem
tudo depende só de você, tá? Que nem tudo depende de você. Aqui também sinto energia de mãe Iemanjá, então pode ter aqui alguns sagitarianos e sagitarianas que possam ser filhas de Iemanjá Ogunté. Eu não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, procurem aí no Google, vocês vão saber quem é Ogunté. Ogunté é uma que a gente chama, né, dentro da doutrina afro-brasileira, de uma orixá que ela é uma Iemanjá guerreira, uma Iemanjá que tem energia cruzada com Yansan, tá? Uma breve explicação. Yansan, ela tem um facão, né? Ela carrega um facão que a ferramenta vem de Ogum, né? Toda a ferramenta vem de Ogum, né? Todo ferro, toda a ferramenta feita de ferro vem de Ogum, que foi dada a Yansan por Ogum. Então, por isso que é uma Yansan de guerra, né? E aqui eu vejo a energia de Iemanjá por conta das águas. As águas é renovação, é limpeza. Como a energia de Yansan também é transformação, tá? É mudanças. A água não se movimenta sem o vento. Sem o vento não existe movimento das águas, tá? Não existe onda sem vento. Então aqui eu tô falando com os sagitarianos que podem ter a proteção dessas duas orixás aqui, tá? Na sua vida aí. Iemanjá, a senhora do amor incondicional. Ela é mãe, mas ela não é uma mãe que passa a mão na cabeça do filho, tá? Ela ama, sim, mas ela é uma mãe que o amor dela é infinito, né? O amor dela é dependente de qualquer situação. Ela corrige, mas ela ama. E na correção também existe amor. Eu sinto aqui uma energia como se nos seus momentos de dificuldade ela esteve presente contigo. A energia de Yansan aqui fala para mim assim de trazer essa força para você continuar mediante até os desafios da vida, tá? Também me fala de você aprender aqui e entender, né, sobre situações que dependem ou não de você, no sentido de que você aprenda a transformar a dor em alegria, né? Que você aprenda a transformar situações ruins em situações boas, um momento de escuridão e luz, né? Que coisa bonita. No fundo do deck eu tenho o diabo e aqui eu tenho a sensação de, como eu estava falando no começo do vídeo. Ai, me perdoe, gente, que a minha cadeira está com, acho que a molinha dela ruim aqui, tá baixando toda hora. Aqui me traz uma energia, como eu falei no começo, de
sagitarianos que podem estar aqui recebendo manifestações ou sentindo manifestações espirituais aqui. Porque ali Dona Pombagira Cigana falou sobre... Dona Sete Gargalhada falou sobre obsessão. E aqui o diabo também fala sobre obsessão. Tá? O diabo aqui também fala sobre obsessão. Existe aqui uma transformação, uma limpeza na sua energia, tá? No sentido espiritual. Tem carta da justiça, carta da força, carta do carro, tá? Aqui eu tenho a carta dos enamorados. Eu senti mesmo energia falando aqui sobre de um casal aqui, tá? Então você pode estar no momento do seu relacionamento que você sente aqui que alguns acontecimentos te trazem gatilhos aí, tá? Te trazem gatilhos de situações que você possa ter vivenciado dentro na sua infância, dentro do seu lar com seus pais, tá? E aqui eu sinto como se alguém tivesse alguém aqui tivesse passado por situações muito difíceis com a família, em situações onde a figura, principalmente paterna, tá? Não tivesse cumprido o papel que deveria cumprir, tá? É como se alguém tivesse muitas das vezes chegado à beira da carta da louca, tivesse chegado muitas vezes à beira do precipício, muitas das vezes. Aqui eu posso estar falando com sagitarianos que tiveram alguns processos de depressão, mas que são muito, muito iluminados pela espiritualidade, muito bem protegidos pela espiritualidade, tá? Mas aqui eu vejo que tem um sagitariano aqui, eu tô falando por conta das cartas que eu vi aqui no fundo do deck, que possa estar passando por algum bloqueio, tá? Na sua energia em relação aos relacionamentos de modo geral, tá? Relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos, relacionamentos no meio coletivo, no sentido de que aqui existe uma situação de insegurança, tá? Tem uma situação aqui de insegurança. Sagitarianos aqui, talvez inseguros aqui. Vamos ver mais com tarô cigano. Tarô não, né? Baralho cigano. Os outros são tarôs. Esse é baralho cigano. A minha mentoria tá falando pra você assim, Sagitário, faça rituais de proteção, banhos de ervas, né, e rituais de proteção, porque você pode estar recebendo ataques
através do seu mental. Carta do jardim. Carta do jardim que está falando sobre o seu jardim interno, tá? Sobre você, a carta da carta. Aqui fala para mim sobre mensagem chegando até você. A raposa, o livro, a âncora, o cigano, a torre, a cobra, carta dos lírios. Aqui os lírios trazem energia de Pai Oxalá, Mãe Oxum. Aqui, por isso que eu falei para vocês no começo do vídeo, cuidem do terceiro chakra. O terceiro chakra é o chakra do plexo solar, tá? O sol é aquele que ilumina, transforma, regenera, traz força, magnetismo pessoal, tá? Vai te ajudar, é a energia do pessoal, né? Da criação pessoal, tá? Aqui, porque eu tô falando com sagitarianos e sagitarianas que precisam sim curar aqui, tá? Curar alguma dor. Aqui a carta da carta tá falando pra mim que chega alguma mensagem espiritual pra você, tá? Cuida do teu jardim interno, cuida de você, tá? Cuida de você aqui, ó. Tem uma transformação pessoal e tem uma transformação de energia aqui, tá? A carta das nuvens. Chega uma mensagem para vocês aqui, tá? Olha aqui a carta do sol aqui no fundo. Chega uma mensagem para vocês aqui sobre algumas coisas que estão vindo na sua direção. Gente, aqui é uma mensagem totalmente voltada da sua espiritualidade, tá? Aqui existe uma mentoria aqui. Aqui são sagitários e sagitarianos e sagitarianas que tem muita ligação aqui com ciganos, guardiões ciganos, muita conexão com Exus e Pombogiras, tá? Essa energia das nuvens. Alguém aqui, um sagitariano, uma sagitariana vai receber mensagens espirituais aqui, tá? Através de sonhos, sites. Virou aqui no fundo do deck a carta da casa e a carta dos ratos. Mensagem aqui sobre, no fundo do deck, o urso aqui. Olha, a carta do urso, a carta da torre, a carta da lua, da raposa, carta da âncora, das estrelas, carta da casa de novo. Olha, sagitariano, sagitariana aqui, existe uma energia, chega para você mensagem aqui. Existe uma energia atuando sobre o seu lar, sobre a sua casa. E o seu lar é sobre você, o lar interno, tá? Primeiramente tudo, o seu lar, o seu templo sagrado, você, o seu corpo, sua mente. Existem aqui ataques espirituais, tá? Existe uma obsessão aqui, tá? Aqui você pode estar a carta
carta do urso. Existe aqui uma energia de inveja sobre você, tá? Para que você venha perder, uma energia de perda. A carta do urso me traz energia de uma mulher aqui, no caso, pode ser uma mãe ou uma sogra, tá? Aqui tem uma situação de desculpa, pode tá meio difícil aqui, tá parecendo confuso, mas tá uma leitura meio um pouco difícil aqui, porque eu sinto que existe uma energia bem forte aqui em cima de um grupo sagitariano ou de uma única pessoa, não sei, mas aqui posso estar falando com mais de uma pessoa passando pela mesma situação. Tem uma situação aqui. Você pode ter passado um processo complicado com a sua mãe, tá? A minha espiritualidade está pedindo para que você acenda uma vela azul e uma vela vermelha que representam aqui Iemanjá e Ansan, pedindo proteção, tá? Peça proteção. Peça proteção. Alguém aqui pode ter tido uma infância complicada com a mãe, tá? E hoje, essa energia passada pode estar atrapalhando o seu momento atual. Alguém aqui pode precisar curar aí tem uma cura aqui, tá, gente? Tem uma cura que precisa acontecer para um sagitariano ou uma sagitariana ligado à sua maternidade, tá? E a sua mãe. Esse jardim fala muito sobre sobre o teu interior aqui. Cuidado com o teu interior. Mas aqui existe aqui uma situação. Você pode ter tido situações aqui bem complicadas com a tua mãe, sagitarianas e sagitarianos aqui, que possa ter trazido para você aí durante a tua vida uma desconfiança em relação ou não confiar, eu quero dizer assim, o não confiar aqui, tá? Em outras mulheres. O teu processo vivido com a tua mãe pode ter trazido uma dificuldade para você lidar com outras mulheres, tá? Não confiar em outras mulheres. Achar que outras mulheres possam vir a te ferir, a te trair, a usar da sua confiança como... É complicado, né? Mas tem situações sim, tá? Tem situações familiares, né? Que podem trazer esse aspecto para os dias de hoje. Você pode ter achado que tinha se livrado dessas situações, mas lá no seu inconsciente elas ainda reverberam, tá? Tem uma energia aqui de perca, uma energia aqui que é como se ela viesse para a carta
do desafio, a carta da mulher no fundo do deck, a carta da lua, a carta da cegonha, a carta da mulher novamente, a carta do urso novamente, a carta dos pássaros, carta do mensageiro, carta da chave, a carta da aliança e a carta da aliança. Aqui é como se... Aqui eu estou falando, tá? Que você pode... Aqui tem duas energias femininas. Nossa, sagitariano, que leitura difícil. Eu falo pra vocês, eu tento fazer uma leitura mais curta, mas não dá. Aqui tem uma situação energética, tanto que vem, tá? Da tua mãe. E também tem uma situação energética que pode vir aí de uma sogra, porque a carta do urso vem de novo. Existem aqui conversas, mexericos, vai chegar para você uma comunicação aqui, sabe? Algo, a carta da lua me fala sobre algo oculto ainda de você, algo escondido de você. Existe aqui pessoas trabalhando energeticamente aqui para atrapalhar o teu caminho, tá? A carta do cão, mas existe aqui aqui a carta do cão fala sobre lealdade, fidelidade. Aqui você tem um guardião que ele é muito fiel a você. A carta das estrelas, a carta do coração, a carta dos caminhos e a carta da serpente. A carta do mensageiro, de novo a carta dos lírios. Você tem uma Olha, a carta dos lírios fala pra mim aqui que você é alguém que recebe proteção de seres superiores. Olha aqui a carta da criança, a carta dos pássaros de novo. Até quando você não percebe. Carta dos livros, aqui você vai... O que está em oculto de você, você vai ficar sabendo, tá? Tua espiritualidade vai trazer. A minha mentoria tá falando para você aqui, acenda essa vela azul e vermelha, peça proteção à tua espiritualidade e peça para que a sua espiritualidade te ajude a se curar dessas energias, a se livrar dessas energias, porque aqui precisa haver uma cura para que você não... Quando essa cura acontecer, quando você fizer esse processo, aqui a espiritualidade vai criar em você um bloqueio, onde essas energias que chegam até você para tentar desestabilizar a sua casa, e quando eu falo de casa, eu falo sobre desestabilizar a sua espiritualidade, a sua fé, desestabilizar a sua família, desestabilizar o seu trabalho, desestabilizar o seu relacionamento. Todas essas energias trazem referência à casa, ao lugar seguro, aquele lugar onde você se sente protegido e seguro, que é o seu lar físico, o seu lar religioso, seus amigos, o seu companheiro ou sua companheira, porque existe uma energia aqui que quer que você perca tudo isso, tá? Mas a carta dos desafios fala que você passa por esse obstáculo, porque você tem proteção espiritual, tá? Vai chegar para você aqui tudo que tá sendo feito, escondido, porque tem situações aqui de gente manipulando energeticamente.
esse final de semana, eu tenho uma peculiaridade com a minha espiritualidade em relação a mensagens, que durante o meu sono eu faço projeção astral, né? E eu ouvia um ponto que dizia assim, Exu caminha de dia e caminha de noite, né? E falava sobre quem não sabe, pessoas que não sabem fazer macumba, trabalhos espirituais, mas mesmo assim se aventuram e de certa forma trazem desgastes, mesmo não sabendo fazer, trazem desgaste, mas existe uma correção espiritual em cima dessa situação. Essa madrugada veio mensagens para mim também da espiritualidade, por isso que eu falei para vocês, eu trabalho com energias canalizadas. Por isso que quando eu venho para a mesa, eu já fiz uma canalização antes, né? A espiritualidade já me trouxe um contexto antes, tá? Sobre alguém passando por essa situação. Alguém tá trabalhando na hora grande, tá? E o que seria a hora grande? Meia-noite, tá? Alguém tá trabalhando energeticamente, fazendo rituais energeticamente. E aí, a espiritualidade me disse assim, que chame o teu guardião, chame o teu Exu, para que ele venha fazer o corte. Coloque o seu Exu para trabalhar nessa mesma hora, para que ele venha fazer o corte, tá? De novo a carta do jardim, tá pedindo para que, ó, a carta do jardim caindo debaixo da casa, cuide de você, cuide da tua proteção. Olha, meu corpo tá todo arrepiado. E eu tô perto de velas e era pra mim tá sentindo calorzinho aqui, mas eu tô toda arrepiada, eu não tô sentindo frio. Pede pra você, cuide de você, o jardim é você, é o teu interno, não deixe essas energias te afetarem, te trazerem estagnação, porque aqui tem energias que querem te estagnar, Sagitário. Olha, o negócio agora já tá começando a fluir. Às vezes a gente precisa fazer força. Não saiu na mesa, mas no fundo do deck tinha, né? A carta da força. Muitas das vezes a gente precisa fazer força, tá? Muitas das vezes a gente precisa fazer força. Carta do julgamento. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Exato. Ó, você pode estar lidando com uma pessoa do signo de Escorpião, tá? A espiritualidade me fala aqui que é alguém que não tem religião nenhuma. A pessoa com quem você tá lidando, ela pode não ser do signo de Escorpião, mas ela pode ter a energia, ou ela pode, né, de Escorpião.
Olha o trovão, gente, olha. Salve Xangô, salve Yansan, né? Você pode ter... Ou ela pode ter a energia. Ele fala aqui de pessoas que não têm religião, mas que... A carta do coração, a criança, o chicote, o sol, a cegonha. Carta da cruz. Mas é alguém que tem uma força. É alguém que não tem religião, mas tem uma força espiritual muito forte, tá? Só que não usa pro bem, tá? Não usa pro bem essa força. A carta da justiça. Tem uma justiça divina que acontece. Não usa pro bem, tá? É alguém que tem uma força espiritual. Ou pode ser alguém aqui... A minha espiritualidade, minha mentoria tá falando aqui que pode ser uma mãe, uma sogra, ou você pode estar lidando com a energia dessas duas mulheres ao mesmo tempo. Pessoas que não... Essas duas mulheres não têm religião, mas são mulheres que carregam uma força que vem da sua própria ancestralidade, tá? Espiritual muito forte, mas são pessoas energeticamente negativas, tá? São pessoas energeticamente negativas. E estão influenciando a sua vida. Aqui, como eu disse, tem alguém que precisa. E ó, não tem vento, as minhas velas estão pulando, as chamas das velas estão altas aqui. Espiritualidade respondendo, energia aqui. Aqui tem um sagitariano, uma sagitariana que precisa se curar. Tem um sagitariano, uma sagitariana aqui que a espiritualidade está falando que você é a cura da sua ancestralidade, tá? Você é a cura da sua ancestralidade, tá? Mas aqui existem energias que querem que você não vença. Tanto no campo afetivo, a carta da criança, carta do sol, transformação. Você vem de uma linhagem ancestral aqui, muito forte, muito poderosa, tá? Que vem através da sua mãe. Mas tem energias aqui que você fala sobre você curar a tua criança ferida, tá? Uma transformação espiritual aqui. Você, sagitariano, sagitariana, precisa passar por uma transformação espiritual. A carta aqui não é a carta do buquê, tá? Pra mim. Parece o buquê aqui pra mim, mas porque existe outra carta aqui de buquê, não, que não é essa. Essa carta traz pra mim a energia de forças espirituais e superiores. Eu enxergo ela como os lírios, tá? Você é guiado e protegido por forças espirituais mais elevadas. Você, sagitariano, é alguém que tem uma mediunidade bem aflorada, tá? Já se faz presente em você uma mediunidade sutil. E o que seria essa mediunidade sutil? É alguém que tem acesso a energias mais elevadas, às vezes até sem perceber, por isso mesmo que fala sutil,
muitas das vezes até sem perceber. Aqui eu posso estar falando com pessoas que são... Você sagitariano pode ser alguém ligado à espiritualidade, tá? Pode ser médium. E aí você pode ser um médium que às vezes não percebe, tá? Algumas energias. É um médium que incorpora assim muito, sem aqueles solavancos que o guia dá. É uma incorporação que às vezes está sentado quando a pessoa pensa que o guia já tá ali. Quando percebe, o guia já incorporou. É aquele que quando desincorpora também é muito sutil, ninguém nem percebe. Tá? Você é alguém que tem proteção espiritual de forças elevadas aqui. E você tem comunicação com essas energias mais elevadas também. Aqui, ó, a carta da âncora que fala sobre confirmação. Carta da mulher, a carta do homem, a carta da torre, a carta do urso. Aqui, ó, essa pra mim é a carta do buquê, tá? É a carta do buquê, a carta da prosperidade, do navio, da aliança de novo, da chave, do mensageiro, dos pássaros e da cegonha. Aqui tem um casal, aquilo que eu falei pra você, ó. Como também saiu na carta do diabo ali, ó, tem um casal passando. Então aqui eu estou falando com sagitariana que tem um relacionamento, tá? Ou é casado. Aqui é fortemente alguém que tem já uma união estável. Me fala isso a carta da casa, tá? Uma relação estruturada já. Que sofre, tá bom? Que sofre. A carta do urso de novo. Sofre por energias. Tanto da mãe quanto da sogra. Não quero ficar aqui sendo tão redundante aqui, porque tá vindo de novo a mesma situação aqui, mas me trazendo uma clareza maior aqui. A espiritualidade fala que existe aqui, são duas energias muito fortes aqui, tanto da sua mãe quanto da sua sogra, e se for direcionada a você, também pode estar falando sobre o teu parceiro, tá? Então, pode ser o seu parceiro lidando com essa situação aqui, que tenta atrapalhar a sua felicidade. Aqui a carta do buquê fala sobre a sua felicidade, sobre a sua prosperidade, sobre o seu relacionamento. Mas existe aqui oportunidades aqui. Carta dos pássaros fala pra mim aqui sobre especulação, tá? Então, é gente que te monitora até pelo campo espiritual. Alguém... A carta dos pássaros fala para mim sobre conversas, sobre falas. Então aqui você pode estar sofrendo ataques espirituais de pessoas que proferem palavras, tipo assim, você não vai ser feliz, tipo assim, o seu casamento não vai dar certo, sua união não vai dar certo, você não vai ter dinheiro, você vai perder cliente, por exemplo, nesse sentido, sabe? Aqui também pode ter aqui uma situação de uma interferência de uma terceira pessoa, aqui a carta da mulher de uma terceira pessoa até, tá? De alguém que possa, de uma mulher que possa estar visando aí atrapalhar o seu relacionamento. Além dessas energias maternas aqui, é tanto mãe quanto sogra, essas energias maternas, existe também uma energia de uma terceira mulher aqui,
que possa estar querendo atrapalhar aqui o seu relacionamento. Que existe aqui ataque dentro de um relacionamento, tá? Existe ataque dentro de um relacionamento, mas existe justiça divina aqui. A espiritualidade pede para que você se mantenha firme. Se mantenha firme, tá? Porque vai chegar para você, pelo espiritual, mensagens, tá? De coisas, olha lá, carta da felicidade. De novo, a carta das nuvens. Você sofre ataques espirituais aqui e eles chegam pelo mental, porque a carta das nuvens também fala sobre os pensamentos, tá? Sobre os pensamentos. Sobre o mental aqui, energias de ataque mental, tá? Então, é isso que eu falei pra você. Mas aqui tem uma situação de pessoas que esse tarô meu não traz cartas, não traz a carta, por exemplo, que fala assim, magia e feitiços. Mas tem gente aqui manipulando a carta da cegonha, falando sobre transformação. Sua casa, você vai passar por mudanças internas, tá? Por mudanças energéticas aqui. Alguém vai ficar mais forte de novo. Gente, a carta do urso, ela tá toda hora no fundo do deck. Tá? De novo. Aqui pode ser que seja o seu parceiro, tá? Tem a carta da cobra fala aqui pra mim de uma energia de serpente. Aqui a espiritualidade tá falando assim que existe uma situação aqui de arrancar a cabeça da cobra, tá? Porque alguém tem intenção de te causar dano. Espiritualidade, o sol. Aqui, ó, carta da raposa. E a minha raposa, ela tá machucada aqui. Tem coisas que vão chegar ao teu conhecimento. Tem muito burburinho aqui, tem gente falando muito, tem gente proferindo palavras. E vocês sabem que a inveja, a raiva, são energias que elas manifestam, né? São sentimentos. A inveja e a raiva, o ódio, são sentimentos que proferem uma energia muito, muito negativa. Às vezes não precisa nem fazer trabalho, tá? Mas tem rituais que são feitos através da fala, somente fala. Conjuros. Carta dos trevos, mas a sorte está contigo, tá? Você é muito iluminado. Muito iluminado. Mas tome cuidado com essas energias, Sagitariano, tá? Cuidado com essas energias aqui, tá? Existe aqui você passando por um processo de cura que vai te ajudar a se proteger dessas energias. Gente, que leitura difícil, que leitura complexa. Mas eu chego à compreensão aqui, Sagitário, que você está. Aqui é para um grupo bem específico. Você está passando por processos de falta de questão de merecimento. E isso vem te pedindo aqui para que você olhe para você com mais amorosidade, que você entenda que você merece um relacionamento leal, fiel, amoroso, que você merece o relacionamento que você tem, que você merece a família, que você merece o melhor aqui. A espiritualidade tá falando que você merece o melhor aqui, mas que você precisa curar padrões ancestrais seu, tá? Curar feridas ancestrais de coisas que você não é culpada ou culpado, tá? De padrões da sua mãe, de padrões do seu pai, tá? De padrões da sua ancestralidade, não seus, mas você foi escolhido para curar esses padrões. Porque aqui existe um sagitariano aqui que tá sofrendo ataques
Aqui você é muito espiritualizado aqui. Você é muito guiado pela espiritualidade, mas você, agora, no momento presente, você está passando por processos espirituais, por ataques espirituais que estão te trazendo desgaste, estão te trazendo perdas, porque você precisa se blindar. A carta do julgamento fala sobre essa transformação, a carta da cegonha fala sobre essa transformação, tá? Seja generoso, generosa com você, tá? Entenda, a partir do momento que você entender, que você se curar, peça proteção da tua espiritualidade. A vela azul simboliza Iemanjá, esse amor incondicional por você, primeiro de tudo, tá? Essa generosidade, essa amorosidade para com você, primeiro de tudo. A vela vermelha traz energia de Yansan, de transformação, de mudança, de renovação, tá? De proteção. Peça proteção para sua espiritualidade, Sagitário, porque a sua espiritualidade, ela tá com você, ela te acompanha. Você é guiado e protegido por seres espirituais mais elevados, porque você também carrega uma mediunidade mais elevada, tá? Mas você precisa passar pelo processo de purificação, de cura. Quando você se curar, você vai curar toda a tua ancestralidade. Você vem de uma ancestralidade muito espiritual, tá? Se cuida, Sagitariano. Se cuida, Sagitariano. Se você sentir que essa leitura, ela ressoou com você, quiser marcar uma leitura particular na sua energia, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, tá? Eu trabalho com limpezas espirituais, eu trabalho com reiki à distância, eu trabalho com divórcios energéticos aqui, em alinhamento de chakras aqui, cuide do seu terceiro chakra, porque você está entrando numa energia de abundância, tá? Existe aqui uma energia de abundância, tá? Então, assim, para que essas energias não permita, para que você não permita que essas energias, elas venham destruir o que você vem com muito esforço construindo, tá bom? Sagitário, é isso que eu tenho para você. Meu muito obrigado. Que a sua semana seja iluminada e abençoada. Curta, comente, compartilhe. Deixe, se inscreva, assine o sininho de notificação. Ajude o canal a crescer. Faça essa troca com a espiritualidade. Muito boa sorte, Sagitário.